Olá, meu amigo, minha amiga. O primeiro grande meteoro já está se aproximando e está pertinho do impacto. Isso mudará muitas coisas aqui no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje para mais um encontro num dia de acontecimentos muito importantes aqui no Brasil e também com algumas situações no campo do inusitado, com algumas cenas absolutamente reveladoras e ridículas que irei compartilhar aqui com vocês, que demonstram o desespero de determinadas criaturas aqui no nosso país que estão enxergando cada vez mais meteoros chegarem em suas direções. Bom, antes de entrarmos aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, hoje temos assuntos muito interessantes aqui. Eu vou começar aqui com uma notícia que aproxima o Brasil de uma situação que a gente não tinha vivenciado, ou nunca tinha prestado muita atenção. Primeira notícia é essa aqui, com essa foto aqui muito interessante, feita pelo presidente da França, né? O Macron. Notícia é, Amazônia, Lula e Macron lançam plano de 5 bilhões de reais. Ao lado do presidente francês, brasileiro disse que os países desenvolvidos precisam contribuir de forma muito importante para a preservação de florestas. Gente, muita gente não sabe, mas o Brasil faz divisa com a França, né? Não porque a França, o continente europeu, esteja aqui, mas a Guiana Francesa é um território ultramarino do Estado francês. E eles têm grande interesse porque estão descobrindo ali petróleo na região, né? Então a aproximação do Brasil e França, geopoliticamente, é importante para os dois países. Isso vai fazer com que essas economias tenham cada vez mais algum tipo de articulação, né? De aproximação. Então está sendo muito importante a visita do presidente francês para alinhavar uma série de assuntos de interesse do Brasil e da França, enfim, mundo afora, né? Bom, e aí a gente chega aqui, paralelamente, a situações que são muito importantes de serem desvendadas, reveladas, desmascaradas aqui no Brasil, para a gente poder caminhar para frente sem ficar com essa âncora, né, da insanidade presas aos pés do nosso país, né? Essa gente está tentando explicar o inexplicável. Olha, é um negócio patético, ridículo, porque quem em sã consciência pode acreditar na argumentação dessas pessoas? Por que a figura do inelegível não diz a verdade, ou não disse a verdade? Porque se ele disser a verdade, né, ele mostra que ele é um covarde. E ele não dizendo a verdade, ele não engana ninguém, acaba mostrando que é covarde também. Apenas os incautos ou os fanáticos acreditam. Vamos ver aqui o que diz aqui um dos principais bolsonaristas, tentando iludir aqui a patuleia que o segue. Sabe o que é mais curioso nesse assunto que está dominando as redes sociais e a imprensa hoje sobre Bolsonaro ter dormido na casa de um amigo embaixador dele, na Embaixada da Hungria? Como é que é? O Bolsonaro foi dormir na casa de um amigo no carnaval? Quem é que acredita nisso, hein? Mas ele repete 2 vezes, hein? É justamente o fato de que o assunto que está dominando a imprensa é o Bolsonaro, o ex-presidente, ter dormido na casa de um amigo dele, que por acaso é uma embaixada. Bom, vamos parar para analisar só um minuto? Gente, o cara precisa ser muito cara de pau, muito cínico, ou muito bandido, ou simplesmente ter um grau de demência, né, antecipado, né? Ou tudo junto ao mesmo tempo, né? Alguém acredita numa história desse? O editorial hoje do Estadão, que é o jornal de direita, mandou essa, né? Conta outra. Bolsonaro disse que passou 2 noites na Embaixada da Hungria para manter contatos. Gente, era preferível ele ter entrado por uma desculpa estapafúrdia, porque ele deixou os advogados dele em uma situação difícil. Porque se ele diz, não sou eu, que nunca disse isso, não sou eu, aquela imagem, não, esse é um clone, isso é um alienígena, um extraterrestre, as imagens são montadas, isso foi em anos passados, sei lá. Isso criaria uma série de obstáculos para a investigação e para o desdobramento da história. Mas não, ele confessou que teve lá mesmo, né, que não negou, então só restou aos advogados tentar uma desculpa. Podia ter dito, né, que foi abduzido no carnaval. Tem gente que já falou isso, né? Tem gente que escapa dos olhares da patroa, né, do marido e tal, e manda uma desculpa como essa aqui nesses programas populares, né? Esse aqui disse, ó, marido explica por que estava desaparecido, fui abduzido. Vamos lá. Bem forte. Certo. Eu achei estranho aquilo. Eu fui ver o que era.
E a hora que eu cheguei lá perto daquela luz lá, o que aconteceu é que eu fui abduzido por ETs. Abduzido por Isso, ETs. por isso que eu fiquei Você acha que eu sou sumido por uma boba semana. pra acreditar nisso? Isso é mentira. Então, tá aí, né? O cara chegou num programa de televisão e mandou essa, né? No Espírito Santo teve um caso parecido. Mulher desaparece no carnaval e diz ao marido que foi abduzida por ETs, né? Vai fazer o quê, né? Tem que explicar alguma coisa, né? Enfim, teve ocorrência policial, o delegado, no boletim lá, disse que registrou, né? Mas ele estranhou que os ETs são figuras muito animadas, porque a senhora que estava depondo lá, ela estava exalando forte cheiro de cerveja, né? Então, naves espaciais aí. Enfim, mas são situações que beiram ridículo, mas que não chegam a ser tão ridículas quanto essas figuras do bolsonarismo tentando explicar o inexplicável. Aqui no nosso portal, muitas vezes as pessoas brincam, né? O portal do José faz algumas profecias que a gente acerta, né? Adivinha. Não é, gente. É analisando e prestando atenção numa série de situações e conjugando com o direito aqui no nosso país. A pessoa tem um comportamento, você coloca aquele comportamento à luz do direito, sobretudo se é um personagem público, né? Ou uma pessoa com responsabilidades. E aí, enfim. E eu já estava atento aqui, eu conversei com vocês há 40 dias atrás, nesse portal do José. O programa todo está muito interessante, eu mesmo dei algumas risadas me assistindo aqui, né? Eu não me assisto muito. Enfim, acho que quase ninguém se assiste, né? As pessoas têm os seus canais aí, enfim. Mas eu achei muito interessante essa parte aqui do nosso portal. Olá, meu amigo, minha amiga. Uma eventual fuga do ex-presidente da República, do inelegível, visando escapar de condenações que certamente o levarão até a cadeia, entrou no radar a partir do dia de hoje. Isso porque, numa entrevista que ele concedeu nessa manhã a uma rádio em Pernambuco, mostrando que ele está bastante preocupado, diria até desesperado, ele deixou escapar num ato falho algumas possibilidades, a de fuga e também da solicitação de um asilo político numa outra nação. Isso acende um alerta gigantesco para as autoridades aqui no nosso país. Bom, gente, então eu menciono isso aí, e mais à frente, né? Eu mostro o trecho dessa entrevista que deu lá para essa rádio de Pernambuco, lá para o Elson 10. Então, vamos diminuir a pressão, né? E aí ele comete o ato falho na sequência, que é a questão da fuga, o pedido de asilo político para fora do nosso país. Deixa eu ver se a velocidade aqui está legal. Vamos lá. Houve eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime, e depois se fala em prender. Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos agora o passaporte. Então, deixou escapar que são possibilidades, né? Que ele está aventando. Ele está com medo, segundo ele, até de ser executado na prisão, né? Esse medo dele está sendo percebido. Então, gente, isso aí foi há 40 dias atrás, né? Então, quando surgem essas imagens dele na Embaixada da Hungria, é o famoso batom na cueca, né? Vai explicar o quê? Estava querendo mesmo se evadir, né? Ou preparar um terreno para sumir aqui do Brasil. Há uma discussão jurídica, saiu do território brasileiro ou não saiu do território brasileiro? A embaixada é território nacional, não é? Essa não é a questão, gente. Quando o passaporte dele foi apreendido, a intenção da medida cautelar é fazer com que a criatura não se evada da jurisdição brasileira, para que ele possa ser alcançado na eventual comprovação de um crime, numa outra medida. Se ele quebra essa medida cautelar, o meteoro chegou pertinho dele. Vai agora, o ministro Alexandre de Moraes é que vai decidir qual será a sanção, porque dessa ele não vai passar em brancas nuvens, não. Vai acontecer alguma coisa, então é por isso que muitas pessoas estão na expectativa total. Um que está tentando aqui explicar o inexplicável, tentando desviar o foco, é o Dudu Bananinha, né? Mas ele tem uma reputação meio complicada dentro do parlamento, ele tem um caráter que tem sido questionado de maneira muito contundente, ele não reage. Quem não reage, consente, né? O fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Esse não é o escandaloso, não. O escandaloso foi teu papai ter se acovardado dentro da embaixada de noite, em pleno carnaval. Será que ele avisou a patroa? Aliás, a relação dele com a patroa é uma relação também meio esquisitona, né?
Não é por outra razão que o Dudu Bananinha tem tomado algumas pancadas pela frente e ele se acovarda completamente, sempre tentando jogar esse tipo de argumento, né? Se pergunta uma coisa, ele não responde, responde outra. O Bolsonaro, naquela coletiva, né, se perguntou o que ele foi fazer dormindo na embaixada, ele falou, não vou falar porque tem senhoras aqui, e aí tenta puxar outros assuntos, é sempre a manobra de distrair, de não enfrentar a resposta, né, de não dar resposta. Mas ele escutou coisas assim, né? De Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora. Tá querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte: já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa? Ele não responde, eles não respondem absolutamente nada. Teve mais uma aqui que o Glauber Braga mandou e ele não responde, eles não respondem absolutamente nada porque são verdades absolutas, né? Nessa aqui ele atacou a honra da mãe do Glauber Braga. Minha mãe hoje é uma mulher que não está mais na disputa política, porque ela já tem um Alzheimer avançado. Mas com a cretinice que lhe é peculiar, o deputado Eduardo Bolsonaro fez... A cretinice, né, chama de imbecil, de idiota, de parvo, de uma série de adjetivos que merecem, no mínimo, um enfrentamento, né? Mas não, ele fica caladinho, ele escuta isso e segue o deputado. Fez questão aqui hoje de citá-la. Eu queria dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que lave a boca para falar de quem não pode estar no palco político para realizar a sua defesa. E o que vier da boca desse, que mais uma vez exibiu a sua cretinice, evidentemente não precisa da parte dela de nenhuma defesa. Porque se precisasse, eu aqui o faria. Agora eu sim faço perguntas bastante concretas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, na Assembleia Legislativa? A relação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro e com as milícias é antiga. E isso o senhor nunca responde. Vai se esconder novamente através de falsas ilações. Então, ele escuta isso, gente, e sai de fininho, né? E aí é inegável, né? Já mostrei aqui para vocês aqui o Flávio Bolsonaro, do lado do Chiquinho Brazão, dos Brazões, né? Dos Brazão, aqui com um banner aqui do Bolsonaro fazendo campanha. Não tem como escapar, né? Está correndo também, gente, o prazo que o ministro Alexandre de Moraes deu para o Procurador-Geral da República para oferecer denúncia ou não contra Bolsonaro, que já está indiciado, né? Pelo esquema lá dos cartões de vacina, né? Então, hoje só faltam 8 dias. Então, meteoros estão se aproximando. Matéria aqui da Mônica Bergamo. O Bolsonaro dirá ao STF que não tinha razões para suspeitar que poderia ser preso. Gente, o que fez o Bolsonaro? Eu comentei aqui com vocês, ele fez essa convocação aqui, ele estava super borocochô, né? Convocando as pessoas. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei... Super borocochô. O que aconteceu depois dessa situação aqui? Simplesmente o Bolsonaro, ele gravou e como ele estava diante de uma medida cautelar, o que ele pensou? Bom, eu vou convocar para a manifestação do dia 25 de fevereiro, se isso for interpretado como uma estimulação, né, do golpismo aqui no Brasil, pode ser que o ministro Alexandre de Moraes agora decrete uma prisão com esse tipo de vídeo que eu estou colocando aqui. Então o que ele fez? Ele gravou o vídeo, postou nas redes e foi para a embaixada da Hungria. Foi se esconder, se acovardou, ficou amocosado por lá. Então, gente, não adianta advogado nenhum de Bolsonaro vir com história surreal, porque não vai funcionar. O impacto virá. A questão aí é saber o tamanho do impacto que acarretará essa história na vida do inelegível e, consequentemente,
terá uma importância, né, nos desdobramentos de acontecimentos políticos aqui no nosso país. Bom, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo, tá bom, gente? Um grande abraço, mande seu comentário, até lá.